Essa noite eu não dormi. Eu estou contando nos dedos para chegar esse dia. Eu queria que você estivesse dentro do meu coração para você saber. Normalmente o pregador chora no final. O André já fez eu chorar logo no início. O pregador já começa chorando, né? Você vê como que é as coisas de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Dinho Maria. Tenho 51 anos de idade. Eu sei que não parece, né? Mas eu faço academia, gente. 51 anos de idade. Quem tem 14 anos aqui? Tem alguém com 14 anos aqui? Levanta a mão. É isso aí. Eu comecei na igreja com 14 anos. Um dia eu fui num encontro e ali eu tive a coragem, como o André rezava, de abrir o coração para Jesus. E ele entrou na minha história, gente. E eu agarrei esse Jesus e eu nunca mais larguei ele. Hoje fazem 37 anos que eu estou na igreja. Eu quero falar para você, eu já vi muita gente chegando, eu já vi muita gente saindo, eu já vi gente casando, eu já vi gente largando, eu já vi gente rasgando a camisa e declarando: Jesus, você é o Senhor da minha vida. Mas eu já vi muitos desses gritando, indo embora e hoje não fala mais de Jesus. Uma vez um amigo meu falou assim, que quem sai da barca de Jesus é porque nunca esteve na barca de Jesus. Porque quem entra dentro do barco de Jesus e olha nos olhos de Jesus, nunca mais deixa ele. Não importa o que vai passar, não importa a situação, não importa a tribulação, ele nunca mais vai deixar o Senhor. Acharam a Bíblia aí? Sou casado com a Érica Maria, um tesouro de mulher, pai da Rafaela, pai da Gabriela, uma alegria muito grande de estar aqui com você. Abra lá, João capítulo 2, versículo 10. João, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia, aplauda a palavra de Deus. Meu amado irmão, aqui na sexta-feira o André pregou de uma festa maravilhosa, em que Nossa Senhora Maria foi convidada e ela leva Jesus, e chega um momento nessa festa que o vinho acaba. Aquilo que era motivo de alegria, motivo de bênção, motivo de comunhão, o vinho era um sinal de alegria naquela festa, mas chega um determinado momento em que o vinho acaba. Imagina o desespero daquelas pessoas, não tem mais vinho. A festa só estava começando, uma festa que durava 7 dias, estava ainda acho que no 3º, 4º dia. O que nós vamos falar para essas pessoas? O mercado, não existia mercado, né? Mas lá o armazém já estava fechado. O que nós vamos fazer diante disso? E Maria, com todo aquele coração servidor, ela percebe que falta vinho, porque ela não era simplesmente uma convidada, ela estava andando sobre a casa, ela estava percebendo os detalhes, e ela percebe que tem vinho, ela chega para Jesus e fala: meu filho, ele já não tem mais vinho. E Jesus: mas o que tem a ver comigo? A minha hora não chegou, tal. E ela fala para os serventes: fazei tudo o que eles vos disseram. Imagina aquela situação. O que não se passou no coração daqueles serventes? O que não passou no coração daquelas pessoas? O que ele vai fazer? Fabricar vinho? Vai comprar vinho? Ou vai avisar? Tinha 3 opções: ou comprava vinho, corria a comprar, pegava charrete, rapidão compra, ou vamos fabricar vinho. Mas fabricar vinho, gente, eu estava vendo, o processo de fabricação de vinho não é tão simples. Passa por 4 partes a fabricação de um vinho. Pelo preparo, você colhe o vinho, você limpa, lava as uvas, né? Colhe o vinho não, colhe a uva, né? Você colhe, separa as uvas, você lava as uvas. Depois tem um processo que chama fermentação, e nesse processo de fermentação é onde você transforma o açúcar da uva no álcool. E depois passa por um 3º processo, que é o armazenamento. Ela é colocada em barril, e durante esse processo de armazenamento, ela vai pegando cor, ela vai pegando sabor, ela vai pegando gosto, o cheiro gostoso do vinho, e depois de um longo período, é engarrafado. Não era um negócio assim: faz vinho, corre produzir um vinho. Não é um kisugi que você abre um saquinho, joga na água e está pronto. Mas Deus é demais. Porque uma vez Jesus chegou um cego diante dele,
implorando, me cura. E ele gospe no chão. Imagina a cara dos apóstolos, esse cara está ficando doido. O cara é cego, está pedindo para ser curado, ele gospe no chão, faz um barrinho e passa no olho daquele cego. Uma vez o pessoal, os apóstolos chegaram, Senhor, tem 5.000 pessoas com fome, o que nós vamos fazer? Ele fala, chama aquele menininho lá. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Imagina alguns apóstolos, mas Jesus é egoísta, né? Ele já está garantindo a merenda dele, mas e o resto? Ele gosta de surpresa. E ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e põe numa cesta e fala, começa a servir. E aqueles homens enfiavam a mão naquela cesta e davam e não acabava mais. Eu já dei 5 pães e não está acabando. Eu já dei 3 peixes e não está acabando. Ele é cheio de surpresas. Ele é Deus e ele pode fazer o que ele quer. Mas Jesus, quando falta aquele vinho, ele olha para um lado e fala assim, ó. E ele vê num canto 6 talhas, 6 pedronas assim, 6 vasos de pedra enorme com um buraco dentro. E aquelas talhas, o que elas serviam ali? Elas eram colocadas na frente de uma festa, na entrada da festa. Elas serviam para 2 coisas. A primeira coisa é para que quando as pessoas chegassem, elas vinham do deserto. Elas não tinham asfalto naquela época. Elas não tinham carro naquela época, era cavalo, era charrete, era terra do deserto. Então quando eles entravam na festa, eles passavam por aquelas talhas, algumas com metade de água, outras com um pouquinho mais de água. Então tem alguém lá que pegava uma canequinha e lavava as mãos dele, lavava os pés empoeirados daqueles homens, despejava uma aguinha. Eu imagino que talvez alguém passava assim, depois que passou, falou, esqueci do cabelo. Dava uma molhadinha lá e penteava o cabelo. Ajeitava, né? Dava aquela ajeitada. Mas também ela servia. Era um ritual dos judeus, que servia para a purificação. A pessoa, por exemplo, lá em Levítico 12, diz que quando uma mulher, logo após um parto, ela era considerada impura. Então ela ficava um certo período desse parto se considerado impura. Ela não podia ter acesso ao templo, ela não podia ter acesso para rezar. Então para que ela pudesse fazer isso, depois desse processo, ela ia até essa bacia, essa água, e ela era purificada, se apresentava diante do sacerdote, e ela podia entrar no templo. Processo menstrual, a mulher era considerada impura, ela ficava não sei quantos dias ali, que ela não podia ter acesso. Quando alguém tocava num cadáver, um morto, ele era considerado impuro. Então era esse processo, esse ritual dos judeus. Então uma na festa era para o purificar, para a limpeza, mas também para os judeus era esse processo de purificação. E Deus é misericordioso, porque aquelas pessoas que não podiam entrar no templo, elas não podiam ter acesso ao Senhor, elas não podiam entrar para rezar, para fazer a sua oferenda ao Senhor, mas ali estava o Senhor vindo até eles. Fique em paz, povo. Você pode ser considerado impuro para o mundo, mas Jesus, o Senhor dos Senhores, vem até aquelas pessoas. E ele fala para aqueles homens, enche de água. Eu imagino a cara daqueles homens. Eu imagino o desespero daqueles homens. Mas nós precisamos de vinho, não de água. O Senhor está falando assim para você hoje. Faz o que Ele te pede. Faz o que Ele te pede. Um dia nós estávamos rezando na comunidade, não lembro qual foi o motivo foi um retiro nosso. E o Senhor colocava no nosso coração, é porque essa palavra é a palavra do carisma da nossa comunidade. E ela colocava no nosso coração assim, ó, trazei água. Que Jesus falava para nós, traz água. Mas nós os membros da comunidade, nós questionávamos. Nós falávamos assim, mais água? Mais água, Jesus, o que você vai fazer com água? E ele falava assim, ó, só traz água. Só faz o que eu estou pedindo. Só faz o que eu estou pedindo. Às vezes pode parecer absurdo o que o Senhor nos pede. Tem pessoas que saem da igreja porque Jesus fala assim, ó, faz isso. E isso vai totalmente contrário. Não, mas não tem nada a ver com o que eu estou precisando. Ele está pedindo isso, eu estou precisando disso, ele está mandando fazer isso. Só faz o que ele pede, gente.
Moisés, quando estava com o povo no deserto, quando ele chega diante do mar, imagina aquela cena, ele tem o mar de um lado, e se ele volta para trás, tem o faraó com o exército, e ele começa: Senhor, me dá um desespero, me ajuda, me faz alguma coisa, Senhor, o que eu faço? E Deus falou para ele: bate o cajado na água. Eu imagino Moisés rindo, falando: caramba, mano, eu pensei que você ia falar para mim: corre, negada. Você fala: bate o cajado na água. Moisés, só faz o que eu estou pedindo, bate o cajado na água. E quando ele obedece o Senhor, como esses homens fizeram, ele bate o cajado na água, o mar se abre e eles passam e se salvam. Uma vez, quando Jesus chega 4 dias depois para visitar o amigo que estava doente, ele chega lá e a irmã fala: ô mestre, ele já morreu, ele já está fedendo, você demorou para chegar, Jesus. Jesus olha para ela e fala assim: ó, se você crê, você vai ver a glória de Deus, filha, tira a pedra. Ô Senhor, mas ele já está fedendo, faz 4 dias que ele morreu. Tira a pedra. Você não sabe quem está aqui. E quando ela obedeceu e tirou a pedra, Jesus levanta a mão e fala assim: ó, Lázaro, vem para fora. E ele falou: Lázaro, vem para fora, porque aquela ordem era para Lázaro. Porque se Jesus tivesse falado: vem para fora, aquele cemitério teria ficado vazio, porque todos seriam ressuscitados. Mas aquele chamado era para Lázaro. Você está aqui. Nós estávamos ontem aqui em mil e poucas pessoas. Eu não sei muito bem de contagem, mas o Senhor te acordou essa manhã para preparar essa palavra para você, assim, ó: eu quero fazer o melhor na tua vida, eu quero transformar a tua história, e você não imagina o que eu vou fazer. Ele apresentou, aqueles homens apresentaram, e sabe o que é engraçado? O mundo faz de tudo para nos enganar. Aqui no versículo 10 fala assim, ó: é costume servir primeiro o vinho bom, e quando eles estão embriagados, servir o menos bom. Daí a gente pega aquele vinho, né? Coração de boi, o chapinha, daí quando o povo está bêbado, nós já leva esses aí. Mas no começo a gente põe o vinho chique. O mundo tem feito assim com você, meu amado irmão. O mundo tem oferecido para você beber do melhor vinho no início. Não é assim a juventude? Eu bebo pra caramba. E ele vai se bebendo, ele vai se embriagando, ele vai se drogando. No começo é uma sensação gostosa, é um momento bom. Eu tô nervoso, eu tô irritado, eu vou lá e dou uma fumada, tomo um baseado aí, bebo pra caramba. E ali a sensação é maravilhosa. Mas vai passando o tempo, aquele vinho vai ficando ruim, aquele vinho vai te escravizando, aquele vinho vai prendendo a juventude na pornografia, vai prendendo nas drogas, vai prendendo nos vícios. Hoje em dia nós temos jovens doentes, jovens deprimidos que não saem do quarto, jovens que não querem mais saber de nada, não querem mais saber de relacionamento, perdido, escravizado numa coisa que traz uma satisfação gostosa. É muito legal, eu estou estressado, eu vou ver um TikTok. Não sou nada contra o TikTok, mas estou dizendo que vai escravizando, e a pessoa fica lá, e quando vai ver, não sei quem falou ontem, você fica 15 horas no celular, escravo. E aquele vinho que era bom no início, fica depois, sabe o quê? Com gosto de vinagre. Com gosto de vinagre, vinho estragado. Quantos jovens que começaram na igreja e hoje parece um vinagre na rua, não tem mais alegria, não tem mais esperança, não tem mais vontade de nada. Meu irmão, é isso que o mundo quer fazer, perdidos em jogos. Gente, que tristeza ver jovens que não querem saber de estudar mais. Eu quero ser famoso, eu quero ter dinheiro, eu sonhava em ser um médico, em ser um professor, não sei, agora eu já não sonho mais, eu quero ser youtuber. Um monte de delinquente, um monte de povo, desculpa a expressão, uns retardados falando umas merda na internet, e a gente vai seguindo umas tontices. Tem gente bom, ontem nós vimos aqui 3 caras top, que ensina, que evangeliza, que fala coisa com conteúdo, mas hoje em dia o mundo está assim, não é? Antigamente os jovens falavam assim: estudar para quê? Eu quero ser jogador de futebol ou cantor de pagode. Porque se for cantor de pagode, sou famoso, jogador, sou famoso, eu vou ter dinheiro, vou ser rico, vou ser famoso. Hoje em dia já nem querem mais isso. Eu quero ser um youtuber. Perdeu o sentido. Não tem mais sonhos. Perdeu os sonhos. Vai ficando envenenado, vai ficando jovens. Gente, o mundo hoje está doente. Eu não sei se você percebe isso. O mundo está doente. Sem sonho, sem esperança, só vinagre. Você para no ponto de ônibus, é vinagre, é só reclamando da vida, nada tá bom. Se tá sol, porque tá sol, se tá chuva, porque tá chuva. A mãe não presta, o pai não presta, o mundo não presta.
jovens rebeldes com a vida, famílias rebeldes, casal que não aguenta mais, larga, vai, pega outra, larga da outra, pega outra. Quero falar assim para você, eu fui muito um vinagre na minha vida. Eu tive a graça de Deus conhecer Jesus com 14 anos, uma bênção de Deus. Deus olhou para mim e falou assim, eu preciso entrar na história desse moleque, porque se eu não entrar na história desse moleque, ele vai fazer muita cagada na vida. Então Jesus teve a misericórdia de me pegar com 14 anos. Eu vivi 27 anos na igreja. Foi maravilhoso. Evangelizando, falando de Deus, pregando. Pregava que era Araraquara. Não tinha muitos pregadores jovens. Então quando não tem muito, fala assim que aquela, como que é em reino de cego, quem tem um olho só é rei, né? Na minha safra não era uma safra tão boa de juventudes. Então eu arrebentava nas pregação. Só que é assim, no começo, a gente oferece o máximo. No começo nós damos o melhor vinho. E vai passando o tempo, nós vamos amolecendo. Eu fui percebendo, gente, que eu tinha técnica para pregar, que eu tinha o jeito para pregar, e que as pessoas me convidavam. Então eu comecei a levar uma vida light. Eu já não rezava. Eu não tinha relacionamento com Nossa Senhora. Eu era um bom pai. Eu era um bom marido. Eu era um bom funcionário. Eu era um bom filho. Mas o bom, ele é o morno. O bom fica no meio do ruim e do melhor. O bom é uma roupagem. Eu me lembro uma vez conversando com o André, logo acho que no início da comunidade, ou quando eu comecei a ajudar ele num grupo de oração. Ele olhou para mim, ele rezou para mim, ele disse, meu irmão, vou te falar uma verdade. Você está vivendo uma vida, Edinho, para bater no travessão do purgatório. Sabe o batedor de pênalti? Cuidado. Mira no céu. Mira no ângulo desse gol aí. Porque você está lutando e vivendo uma vida para bater no travessão do purgatório. E pode ser que na hora que você chutar, ou bata no travessão, ou a bola vai para fora. E esses 27 anos te faz você ir para o inferno. Era uma vida mediana. Era uma vida de vinagre. Eu não estou cuspindo no prato que eu comi de maneira alguma. Que eu comi, gente, foi maravilhoso, mas eu por mim, eu fui um vagabundo sem vergonha. Que eu não buscava o Senhor. Eu era preguiçoso. Eu não tinha vontade de rezar, eu não tinha vontade de missa. Gente, vou falar a verdade, me perdoa, tá? Me desculpe. Eu faltei uma vez lá no Gigantão. Padre Jonas Abibes fazendo a celebração de encerramento do retiro. Eu fui embora em 2002 para assistir a final do Corinthians e Santos. E Deus, obrigado, Senhor, porque você me pagou com aquele preço, a pedalada do Robinho. Chegou a noite no Fantástico, eu queria pôr o Silvio Santos e minha mulher falava assim, não, você não quer ver jogo? Vamos ver os melhores lances no Fantástico. Vai ver o quê? O Robinho pedalou, o Corinthians perdeu a final. Não, você não deixou a missa para ver o Corinthians? Vamos ver como foram os melhores lances. Vamos assistir a mesa redonda. Você não quis ver o Corinthians. Eu vivi uma vida assim. Mas Deus é misericordioso. Eu vou falar assim, na época foi um desespero. Mas hoje eu vejo como uma bênção de Deus na minha vida. Deus entrou na minha vida, entrou na minha festa, um dia num assalto. Em 2011, na festa de aniversário da Rafaela, de 6 anos de idade, quando eu chego na frente do portão da minha casa, 3 caras armados param de moto em frente do meu portão, põem um revólver na minha cabeça e falam, cala a boca e entra. Eu não vou dar meu testemunho, mas eu só quero falar assim para você. Você não imagina a minha cueca como ficou. 1 hora eu fiquei naquela sala com um revólver na cabeça. Eu não convidei Nossa Senhora para minha festa. Eu implorei para ela ir na minha festa. Eu falei assim, vem aqui agora, pelo amor de Deus. Eu estava numa pegada que eu tinha escutado uma pregação de Nossa Senhora. Eu estava começando a amar essa mulher. Essa mulher está ficando demais. Na hora eu falei, se você é tudo isso que está falando, entra na festa agora. Mas tem 3 caras armados, mas entra aqui. Entra aqui. E você é poderosa. Ele entrou. E foi a melhor providência da misericórdia de Deus na minha vida. Sabe por quê, meu irmão? Fala assim, por quê, Edinho? Não, mas fala com vontade. Por quê, Edinho? Eu estava com um revólver na cabeça, gente. Fala com vontade. Por quê, Edinho? Porque depois desse momento,
eu conheci um cara chamado André Maria. Na época era André Zé. E ele era de um grupo de oração, ele tocava no encontro. E ele se aproximou de mim, ele rezou por nós. E ele convidou eu para pregar num grupo de oração dele. E eu comecei a servir lá. Depois eu conheci um Gabriel Maria. Eu conheci um Diego Maria. E eu fui conhecendo esse pessoal. Esse pessoal foi entrando na minha vida. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já estava deixando a igreja, gente. 27 anos na caminhada. Eu pensei assim, já preguei pra caramba, né? 27 anos, já tá bom demais. Já evangelizei muitos jovens. Érica, tá na hora de a gente parar, né? As crianças estão crescendo, já não dá mais a mesma empolgação, eu já não tenho mais o mesmo vigor, eu já não tenho mais o mesmo empenho para estar pregando para esse monte de gente. Eu já estava achando que eu ia aposentar com 27 anos, com 40 anos de idade. Então já tá bom. Evangelizamos pra caramba. A gente vai numa missa aqui, participa de um grupo de oração, uma vez por semana, tá ótimo. Mas Nossa Senhora e Deus, ele falou assim: não, Edinho, a partir de hoje, até ontem você vivia o bom, até ontem você tomou o vinho bom, mas a partir de agora você não sabe o que eu vou fazer. Quando eu imaginei que eu ia estar parando, gente, Deus veio. Jesus olha para mim, olha para minha história e fala: a partir de agora você não sabe o que eu vou transformar. Eu vou fazer você ser membro de uma comunidade e você vai ver o que eu vou transformar na tua vida. E gente, faz 10 anos que eu estou nessa pegada. Faz 10 anos que eu estou nessa pegada. Aquele que pensava em aposentar. Eu tenho muito gás ainda, gente. Eu tenho muito gás ainda para dar. Deus renovou meu coração. Quando eu pensei que com 40 anos eu estava aposentando, Deus mostrou para mim: com 40 anos eu estou assinando com você um contrato com o Real Madrid. Sai do Bragantino, sai do Novo Horizontino, nada contra quem é dessa cidade, pelo amor de Deus. Mas agora eu estou assinando com você um contrato de Real Madrid. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Você não sabe o que ele vai fazer com você, meu irmão. Você não sabe o que ele vai fazer se você abrir o teu coração e deixar ele. Jesus, olha, eu estou aqui. Eu sou uma talha, Jesus. Gente, ele pegou aquelas talhas com água suja e ele colocou a mão dele sobre aquelas talhas. Imagina ele mexendo naquela água e chupando o dedo, falando: ficou demais esse vinho. Você não imagina o que ele vai fazer quando ele colocar a mão na tua história. Ele vai transformar, ele vai renovar, ele vai mudar. Abra o teu coração. Eu era um jovem doente, gente, um moleque cheio de bullying. E o bullying foi eu que inventei, tá, gente? Sou mais velho que vocês, não tinha amizade, não tinha colega, ninguém saía comigo, cheio de complexo de inferioridade. Eu me achava um homem mais feio, eu achava que Deus tinha criado eu para judiar de mim. Quantas vezes eu ia rezar à noite, eu chorava, eu falava: Deus, você me criou para as pessoas ridicularizarem. Medo de namorar, medo de casar, medo de trabalhar, não tinha um bom relacionamento com o pai. Gente, eu levei uma surra uma vez do meu pai, eu fiquei uma semana internado. Esses dias eu estava fazendo terço, e daí uma falava assim para a outra: qual foi o pior couro que você levou da sua mãe e do seu pai? Uma falou assim: eu levei um tapa na boca. Nossa, um tapa na boca é humilhante demais. E você? Meu pai me deu uma chinelada que foi ardida, que eu levei a marca 3 dias. Nossa, demais. E você, Edinho? Eu apanhei do meu pai e fiquei internado uma semana. Elas ajoelharam no meu pé e falaram: meu mestre. Eu não conversava com meu pai. Eu visitava minha mãe e meu pai, eu só sabia falar assim: pai, e o Corinthians, como vai? Tá bom. Eu não tinha intimidade com meu pai. Meu pai, eu ia ajudar meu pai, ele falava assim: traz o alicate. Eu não sabia, eu levava a chave de fenda. Na hora que eu levava para ele, voltava assim, ó. Eu era que nem um Matrix, só aqui, ó, só desviando aqui, ó. Um jovem assim, cheio de complexo, sem sonho de família. Jamais eu falava para todo mundo: não casa não. Sai com a menina, aproveita da menina, abusa dela, mas não casa, não se apaixona. Eu não tinha sonho de família, eu não tinha sonho de igreja, eu não tinha sonho de nada. Mas um dia ele entrou na minha história. Um dia eu estava parado ali naquele encontro, ele olhou e falou assim: vem aqui, Itália. Eu imagino que eu devo ter falado para ele faz muito tempo: Senhor, eles são talhas pela metade, mas a minha talha acho que não tem nem água. Ele deve ter olhado para mim e falado assim: vem aqui.
E Ele colocou a mão na minha vida. E Ele transformou eu na pessoa mais feliz do mundo, gente. Você não tem ideia como eu sou feliz. Você não tem ideia. Aquele rapaz que não tinha amigos, hoje eu tenho os melhores amigos. Me desculpa, com todo respeito a você, eu tenho os melhores amigos. Eu tenho. Eu sou amigo do André Maria. O André Maria, quando Deus mudou minha talha, Ele transformou o nosso coração tão próximo, que o André Maria hoje ele é o meu compadre. Ele é meu pai. Ele é o meu educador. Ele é o meu boxeador, que de vez em quando ele bate em mim também, né? Precisa apanhar um pouco. Ele é meu compadre. Ele me deu Gabriel Maria, o meu formador, o meu compadre. Ele me deu Diego Maria, o meu amigo, o meu compadre. Ele me deu a Érica Maria, meu termômetro e minha esposa. Não é minha compadre. E se você tem alguma criança aí que quiser que a gente batize, a gente já prepara, vai ter uma missa de encerramento, a gente já batiza aí. Todas as crianças da comunidade nós batizamos. Ele me deu um bom relacionamento. Ele colocou no meu coração sonho. Gente, a coisa mais maravilhosa do mundo é você casar, é você ter família. A melhor coisa do mundo é você ter filhos. Eu não sonhava com família, e Ele me deu a melhor esposa, Ele me deu os melhores filhos, Ele me deu uma comunidade para me ajudar a ser santo, para trabalhar, para servir, para trabalhar, para evangelizar. Ele me deu as melhores coisas. E o mais lindo, talvez você deve estar pensando assim: ah, Edinho, você não conhece a minha história, porque eu não consigo dar nada. Eu vou dizer uma coisa para você: sem Jesus você não consegue dar nada mesmo. Sem Jesus era somente 6 talhas. Aquelas 6 talhas, elas serviam para a purificação. Mas eles, todas as vezes eles pecavam e tinham que se purificar. Todas as vezes eles caíam e tinham que se purificar. Porque sem Jesus eles podiam fazer vinho, mas ia acabar. Sem Jesus eles podiam ter um monte de uva, mas ia acabar. Aquele foi o melhor vinho, porque Jesus entrou naquela situação. Presta atenção nisso, jovem. Talvez você não vai gravar nada do que eu estou falando, só presta atenção nisso. Põe Jesus em tudo na sua vida. Põe Jesus em tudo. No seu namoro, põe Jesus. No teu sonho de faculdade, põe Jesus. No teu sonho de família, põe Jesus. No seu emprego, põe Jesus. Porque enquanto você não pôr Jesus na tua história, você sempre vai ser mediano. Você sempre vai oferecer um bom vinho. Você sempre vai ser um bom profissional, um bom namorado, um bom pai, um bom estudante. O bom. Mas aqui a palavra fala assim, ó: mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Jesus entrou naquela história. Sabe por que Jesus trouxe você nesse congresso? Para falar para você. Eu não me lembro quem falou aqui. Acho que foi a Tainá ontem. Você pode vir 10 congressos, mas se você não abrir o teu coração para Jesus, você vai vir mais 10 congressos. Até o dia que você vai falar assim, ó: eu não estou aguentando mais. Eu vou naquele congresso e não acontece nada. E você vai começar a se transformar num vinagre. E o vinagre azedo. E você vai começar a azedar a vida das pessoas ao seu redor. Você vai começar a falar para as pessoas: ah, não vai lá não, ah, é a mesma coisa, é show e canto, debate. Mas se você abrir o teu coração e falar: Jesus, entra na minha história. Ô Jesus, eu sou um miserável. Gente, aqui está um cara miserento, pecador, viciado. Era viciado em pornografia, viciado em masturbação. Vivia trancado nos quartos, vendo revista pornográfica. Hoje eu prego sobre castidade, eu prego sobre família. Não importa como foi a tua vida, não importa o que você viveu até ontem, não importa se você fumou uma maconha antes de vir para o congresso, não importa se você brigou com a tua mulher, com a tua noiva no caminho do congresso. Ele está pedindo para você hoje: vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu vou colocar a mão sobre você. Não é a mão do servente, não é uma colher que foi colocado, foi a mão do Senhor. Aquela mão que multiplicou os pães, aquela mão que tocou nos olhos do cego, aquela mão que falou: ressuscita, aquela mão que viu aquela menina dormindo, morta, e falou: ela não está morta, ela só está dormindo. Aquela mão que tocou, Ele vai tocar sobre a tua história. Amém? Fala para a pessoa assim: você está entendendo? Entrega a tua vida para Jesus.
Aquelas talhas eram 6 talhas. E o 6 6 é o número da imperfeição. O 6 é o número da imperfeição. E o 7 é o número da perfeição. Tanto é que Deus criou a humanidade em 6 dias e no 7º descansou. O 7 é o número da perfeição. Ali estavam 6 talhas imperfeitas. Mas Jesus chega e 6 mais 1 transforma em 7. A festa imperfeita transformou na melhor festa. Eu vi uma vez um relato de um santo dizendo assim, que aquele sacramento, aquele casamento que era para ser a maior decepção, a maior vergonha, era para ser considerado como o casamento falido durante a história inteira da humanidade. Acabou o vinho e Jesus entrou e colocou a mão dele e se transformou no sacramento do matrimônio. Aquele jovem, um dia, as pessoas da sua casa vão olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que Deus fez em Araraquara com esse menino? Ele saiu daqui brigando comigo, mal educado, tomava banho, não limpava a calcinha direito, jogava a cueca toda suja lá, agora ele já está lavando. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse menino? Ele tira o chinelo, ele tira o sapato, ele não joga o tênis assim, ele está colocando o tênis um do ladinho do outro. Ele, antes de dormir, ele está falando, bença pai, bença mãe, te amo irmão. Ele está emprestando a camisa para o amigo dele, ele está emprestando a camisa para o irmão dele. O que está acontecendo? Você fala assim, eu fui no congresso lá em Araraquara, e eu rasguei o meu coração, eu falei, Jesus, eu sou miserável, eu não aguento mais ser vinagre, eu não aguento mais essa vida estragada, muda a minha vida. E ele colocou a mão na minha história. Ele pode tudo, gente. Ele pode tudo, jovem. Ele pode tudo. Só Deus basta. Olha aqui para mim. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus, menina. Meu irmão, só Deus. Você não precisa de mais nada. Busca Deus, busca o Senhor, e quando Ele transformar a tua vida no melhor vinho, Ele vai te dar tudo que você pensou. Gente, eu não sonhava. Eu lembro uma vez que eu rezando para Deus, Ele vai nos surpreender. Uma vez rezando para Deus, eu falei, Senhor, sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero te servir o resto da minha vida. Eu quero que você me dê uma esposa que me ame, que esteja comigo. Eu quero trabalhar para você na igreja, e eu quero ter filhos perfeitos de saúde. Ele vem e surpreende. Porque eu lembro uma vez que eu estava, acho que numa oração, rezando, e eu tive uma imagem de eu pregando, entrando um filhinho meu correndo, um menininho na época, gordinho, não sei por que gordinho, entrou gordinho, com a boca tudo suja de mostarda, ketchup, trazendo um copo de água para mim. Tá, pai? Dando um copo d'água e saindo correndo. Eu vou falar para você, nunca nenhuma das minhas filhas trouxeram um copo de água para mim com a boca cheia de mostarda e ketchup. Mas esses dias eu chorei, porque eu fui no final de semana numa missão pregar numa cidade, e a minha esposa foi num outro lugar pregar, e a Rafaela tinha ido num outro lugar numa missão, acho que São José do Rio Preto, pregar, e a Gabizinha tinha ido lá na igreja do São Dimas pregar. Eu nunca pedi filhos e mulher pregador, mas quando você tem a coragem de dar a tua talha para Ele e falar assim, olha, minha talha tem água suja, Senhor, é uma vida estragada, é uma vida miserável, eu sou fraco, eu sou limitado, eu tenho medo, eu sou inconstância, mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Ele vai colocar a mão na sua história e vai te surpreender. Ele vai fazer coisas que você jamais imagina. Tem uma imagem na internet que mostra uma menininha, uma carinha de medo, entregando um ursinho de pelúcia assim para Jesus, e Jesus do ladinho dela, com a mão para trás, com um ursão de pelúcia, desse. Você já viu essa imagem? Desse tamanhão, Jesus para trás assim, sorrindo para a menininha, e com uma mão assim, entrega a tua vidinha para Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer. Ele vai mudar tudo, Ele vai mudar o teu pensamento. A palavra fala assim, odres novos para vinho novo. Ele vai entrar em você, Ele vai mudar teu coração, mas Ele vai mudar também o teu olhar, porque a gente vem para a igreja muitas vezes e a gente fica olhando, julgando. Ele vai mudar o teu olhar, Ele vai mudar as tuas vestes, porque muitas vezes a gente vem para Deus, quer entregar o coração para Jesus, mas a gente anda com uma roupa que não deixa nenhum irmão se concentrar na oração.
de tão curta que é. E o Senhor fala, é preciso que eu te mude por completo. Não somente um suco na tua vida, mas um vinho novo, o melhor vinho. O melhor vinho, o teu pensamento, a tua roupa, o teu linguajar, as tuas conversas, o teu olhar, o teu jeito, a tua gritaria. Ele vai mudar tudo. Tudo, meu irmão. E eu vou falar uma coisa para você, para a gente finalizar esse momento. Na sua escola, sabe lá onde você estuda? Tem amigas suas, tem amigos seus, que precisa experimentar do melhor vinho que é você. Talvez você não sabe, mas tem pessoas da sua escola vendendo o corpo por causa de dinheiro. Tem colegas da tua escola que estão se drogando uma hora dessa. Tem colegas seus da escola, da sua faculdade, que não está acordado uma hora dessa porque vomitou a noite inteira na madrugada, fumando um baseado, cheirando. Tem meninas se prostituindo. Você lembra quando a Adriele falou? A cada 45 segundos tem uma tentativa de suicídio das mulheres. E a cada 45 minutos uma se suicida. Sabe por quê? Porque ela ainda não provou de você. Quando ela provar de você, ela vai falar assim, caramba, Gui, você é diferente, cara. O que você tem? Como é gostoso ficar do seu lado. Você é um cara legal. As tuas conversas são boas. Cara, você... alto astral. Fala de Deus. Tem sonho em constituir família. É gostoso ficar do seu lado. O que você tem? Você vai falar para ele, é porque eu sou o melhor vinho. Porque um dia, Jesus colocou a mão sobre a talha da minha vida e Ele me mudou. O teu pai, meu irmão, o teu pai precisa beber de você. Talvez até hoje você ouviu, você é o pior filho do mundo, você é a ovelha negra da família. Talvez você já ouviu tantos namorados, você não presta para nada. Talvez você está separada, porque você ouviu das pessoas, você é uma mulher ruim, eu não aguento ficar perto de você. E você criou um trauma tão grande, mas tão grande, eu não quero mais ter relacionamento com ninguém, eu não quero mais me casar, eu não quero mais se constituir família, porque família, olha como é um inferno na minha casa, olha meu pai como é grosso, olha minha mãe como é grossa, olha meus irmãos, eu não quero constituir família. Você não queria, porque se você abrir o teu coração, se você rasgar o teu coração, Ele vai fazer de você o melhor, não o vinho bom, mas o melhor vinho. O melhor só está começando na tua história, meu irmão. O melhor só está começando na tua vida. A partir de hoje vai ser um novo caminho na tua história. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Morreu, gente, morreu. Você saiu ontem com um homem casado? Morreu. Você usou droga ontem? Morreu. Você pecou ontem? Morreu. A partir de hoje, eu não vou mais olhar para trás, porque Ele colocou a mão. Ele vai colocar a mão, vai depender de você.